Então agora o Felipe Luiz não serve mais. Ele desrespeitou o adversário na Libertadores, poupou parte do elenco e causou a derrota contra o Central Córdoba. Sendo que até outro dia estavam pedindo ele como técnico da seleção brasileira. Agora ele é burro, não serve mais para nada. Desrespeitou a história do Flamengo na competição. É por aí que vai as críticas. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. E eu conto com você. É claro que quando você vê uma derrota para o Central Córdoba, um time que estreia na Libertadores, é o time argentino, mas é o time que estreia na Libertadores. O primeiro confronto ele tinha empatado 0-0 e ele venceu o Flamengo no Maracanã por 2-1, tirando a invencibilidade do Flamengo de 27 jogos sem perder. Felipe Luiz ele só tinha uma derrota sob comando do Flamengo contra o Fluminense. Mas o que chamou a atenção foi a maneira como o Flamengo perdeu a partida. E aqui a gente precisa separar a análise em dois. O jeito como o torcedor, ele entende e ele já começa a jogar certos nomes para os leões, sendo que a gente precisa ver em que ponto que cabem o volume dessas críticas e a gente precisa também entender o que foi a proposta de jogo do Flamengo, entendendo o nível do adversário com o seu elenco. O fato é que o Flamengo ele entra com algumas mudanças, como por exemplo Varela, ele entra com o Everton Araújo, com o próprio Juninho, mas você vê que tinham certas peças faltando, como por exemplo o Gerson e o Wesley. E o Flamengo ele entra de uma maneira um pouco diferente. Tem certas pessoas que ficam falando que o Flamengo ele menosprezou o adversário pelo fato do Felipe Luiz ter escalado o Varela, né, e não ter escalado, por exemplo, o Wesley ou ter deixado o Gerson no banco. A questão é que, quando o Flamengo ele entra com essa proposta, com esses jogadores, a priori a informação é clara. Poupam-se jogadores por conta do desgaste muscular que eles possuem. E para não ficar esticando a corda o tempo todo, é óbvio que você tem uma comissão técnica que vai lá e orienta o técnico do caso do time para poder poupar esses jogadores. A questão é que a gente sempre bate na tecla que o Flamengo é o melhor elenco da América Latina. Se você tem o melhor elenco e esses jogadores constantemente estão jogando, porque o Felipe Luiz ele faz uma rotação do time, você confia nesses jogadores. Afinal, não é querendo menosprezar o Central Córdoba. Existe uma diferença de qualidade de investimento do Flamengo para o Central Córdoba. Então, mesmo você poupando alguns times, você tinha uma certa espinha dorsal ali. Você tinha o Arrascaeta, você tinha o De La Cruz, você tinha o Bruno Henrique, né? Então, você tinha qualidade suficiente na frente para conseguir resolver a partida. E não foi isso bem que aconteceu. O Flamengo, ele conseguiu realizar sua jogada sempre da mesma forma. A bola saindo da defesa, passando do meio campo, indo para o ataque. Ele não precisou fazer ligações diretas, porque ele não encontrou um time que se postou a se defender o tempo todo. Pelo contrário, o Central Córdoba, ele foi e tentou jogar nos contra-ataques contra o Flamengo. Ele se lançou, ele não ficou com uma linha de 5, com a linha de 4, parado estático na defesa. Ele foi para cima do Flamengo na sua estratégia. E isso fez com que não houvesse tantas ligações, porque houveram espaços ali no meio campo que você conseguia fazer conexão de qualidade. O Nico De La Cruz ele consegue voltar muito mais para o campo de defesa para pegar a bola e jogar para o ataque. A questão é que o Flamengo ele sofre de um grande mal nessa temporada, que é criar muitas chances e não conseguir converter. Se eu não me engano, o Flamengo é o segundo ou terceiro time brasileiro a mais criar chances e não conseguir reverter. Por quê? Porque você tem um volume muito grande de jogo e tá faltando muita qualidade no ataque para colocar a bola para dentro. Isso é um fato. O Flamengo, ele só, se não me engano, ele só perde pro Atlético Mineiro em chances criadas e o Bahia. Ou seja, o Flamengo ele continua criando como sempre fez. A questão é falta de qualidade no ataque. E isso faz com que o jogo vá passando,
o Flamengo não conseguindo botar a bola para a rede, o adversário vai lá e consegue as suas escapadas, como aconteceu com o pênalti pro Central Córdoba, onde a bola bate no Léo Pereira, na mão dele, tá claramente aberto. E no final do primeiro tempo, cobrança de escanteio, a bola sobra pro jogador ali cabecear dentro da entrada da área e fazer o segundo. É óbvio que a forma como o Flamengo ele foi construindo, até sair o gol de falta com o De La Cruz, foi muito mais a base do empurra. Não tinha muito mais tática, mas foi na base do empurra. Então o que a gente pode dizer é que o Flamengo ele criou chances, mas não por conta de menosprezar o adversário que perdeu a partida. Não por conta de poupar para o Campeonato Brasileiro, se é que algumas pessoas estão utilizando esse argumento, poupar para o Campeonato Brasileiro tenha feito perder. Não, a questão é que o Flamengo ele cria muito e ele tá fazendo poucos gols. Contra o Vitória ele fez 2 gols, sendo que criou muito. Contra o Internacional ele também criou, ao ponto de pelo menos fazer 2 gols, ele só conseguiu fazer 1. E contra o Central Córdoba a mesma coisa. Então o que falta é qualidade no ataque do Flamengo. É claro que a defesa, às vezes, os jogadores podem não estar num bom dia, como você vê que o Gerson entrou no segundo tempo, ele errou bastante. O Wesley entrou no segundo tempo, ele também errou. Mas o Flamengo ele tem domínio, ele tem chances, ele não está conseguindo converter. Esse é um ponto. Um outro ponto é você começar a ver torcedores ou jornalistas identificados, jornalistas de nome, começando a falar que o Felipe Luiz agiu de má fé, que o Felipe Luiz entrou com outra configuração tática, que o problema é as mudanças táticas que o Felipe Luiz está fazendo, etc. Olha só, quando a gente parte para esse caminho, você vê o quanto é o que o torcedor brasileiro de fato transforma um certo ambiente em, às vezes, muito maior do que parece ser. Eu não estou falando que o Felipe Luiz não merece crítica, longe disso, só que normalmente o torcedor brasileiro como um todo torce de uma maneira tão intensa ao ponto de superdimensionar muitas coisas. Por exemplo, a crítica em cima do Felipe Luiz por conta das mudanças táticas de formação. Quando você tem a Copa do Mundo como exemplo, você vê que esse argumento facilmente é derrubado. Porque a maior crítica em cima do treinador brasileiro é que o treinador brasileiro não tem variação tática para conseguir desequilibrar uma partida. E muitas vezes o Felipe Luiz está indo nessa contramão. Se o treinador brasileiro é conhecido por não ter muita variação tática, ele está apresentando variação tática. Ele está rodando um elenco para dar mais rodagem a jogadores para conseguir suprir uma possível ausência de um titular também. Agora, o que eu concordo é, você vai fazer isso justamente numa Libertadores, como é visivelmente o campeonato mais importante, apesar da diretoria do Flamengo ter priorizado o Campeonato Brasileiro, moralmente a Libertadores é o campeonato mais importante. Então quando você faz isso, você faz rodagem no elenco, ao ponto do Flamengo ter 2 atuações na Libertadores que não são convincentes, você dá margem para essa crítica. Só que por outro lado, você vê que o Felipe Luiz ele está realizando vários testes, ele está implementando, porque também ele estava com os seus grandes principais jogadores machucados, tinha o Gerson, tinha o Arrascaeta, por exemplo, e eles estão voltando, agora dando sequência, dando ritmo para o time. Então você vê que a mudança, a variância, a colocação de jogadores, ela é necessária. Porque, você tem um ano muito extenso, óbvio, muitos calendários de jogos, muitas competições seguidas, você precisa dar minutagem. 2, os adversários aprendem a jogar contra você também. Por mais que o Flamengo estava invicto, você vê que claramente o Flamengo está tendo uma dificuldade de golear, ou de, inclusive, vencer jogo após jogo. Por quê? Porque o adversário também tem os seus méritos. Ele também estuda. Então, o adversário também estudando, você precisa arrumar soluções. Arrumar soluções é, com o grupo que você tem, e não realizando mais contratações, você tem que mudar taticamente para conseguir ganhar os jogos. É o que tá fazendo. A questão é, o Flamengo, eu vou bater essa tecla de novo, o Flamengo cria, ele não está convertendo. Então, o problema é a finalização. Agora, é o suficiente para poder falar que o Felipe Luiz é burro? Que o Felipe Luiz não sabe de nada? Que ele desrespeita a história do Flamengo na Libertadores? Cara,
Eu sei que o torcedor do Flamengo ele tem um trauma, porque o Flamengo no ano passado, com as mãos do Tite, o Flamengo fez contas para conseguir passar de fase. Aparentemente assim, você olhando, eu concordo com o que o torcedor tá falando, hein? Bota a força máxima que puder na Libertadores, já garante os seus pontos para depois ir poupando o time, beleza. Agora, falar que ele não tá tentando é complicado, tá? Falar que ele não tá, que ele tá menosprezando ao ponto de poupar alguns jogadores que foram poupados justamente por conta de desgaste físico é complicado também. Então essa ciranda de argumentos, elas sempre vão acontecer. O Flamengo estava invicto há 27 jogos. Bastou perder um para a tempestade começar a aparecer. Gente falando que o Wesley não tá jogando nada. Foi uma partida. Que o Gerson não tá jogando nada. Então a gente precisa entender a crítica técnica e a crítica que merece o Felipe Luiz no caso, por conta de alguns jogadores, por conta de não colocar a força máxima, o Flamengo não tem tanto empenho assim nos 2 primeiros jogos, beleza. Outra coisa é falar que tem desrespeito. Outra coisa é falar que o técnico é burro. Se for assim, cara, fica muito difícil dar sequência em um trabalho. A gente sabe que é assim no Brasil, mas coisas precisariam ser diferentes. Essa coisa muito enérgica, ela atrapalha com que o treinador tenha uma sequência de trabalho. Então assim, o time vai oscilar, isso é um fato. Mas será que vão dar essa paciência para ele? E precisa. E o Felipe Luiz ele já mostrou que é um treinador diferente, que ele tem soluções e com o grupo que ele tem, ele está tentando encontrar. Agora, se ficar achando que vai colocar 4, 5-0 todos os jogos, que todos os jogos têm obrigação de ganhar, fica muito difícil dar sequência no trabalho. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final, tamo junto e até a próxima. Valeu.